que Marx me dá é uma teoria da gênese, da consolidação, do desenvolvimento e da crise da ordem burguesa. Mas caramba, o que é teoria? O que eu estou entendendo aqui por teoria? Porque se nós não tivermos um rigoroso esforço de precisar a carga semântica com a qual nós estamos trabalhando, nós vamos ver a mesma palavra, a mesma expressão, em contextos teórico-filosóficos radicalmente distintos e achar que elas são a mesma coisa. Não é? Todos vocês aqui sabem que ação social para Weber, um tipo de ação social, é objeto da sociologia. Ação social para Durkheim significa uma coisa completamente diferente. O que Marx entende por teoria não é o que Durkheim, não é o que o Weber concebe como teoria. Se tivéssemos que expressá-lo de maneira condensada e sintética, diríamos: se nós tivéssemos que apertadamente sinalizar o que é teoria para Marx, eu peço que vocês leiam os textos aos quais eu farei referência. A partir de amanhã vocês vão encontrar, penso, se eu não estou delirando, que vocês encontrarão isso lá, que para Marx teoria é reprodução ideal. Vamos começar por aí. É uma reconstrução no plano das ideias. Para Marx, as ideias não criam coisa nenhuma. A razão não cria coisa nenhuma. Para usar a minha formulação direta, grossa e mineira, se a fé removesse montanha, os homens não teriam inventado tratores. Para Marx, teoria é uma reprodução ideal no mundo das ideias. Reprodução por quê? Porque na verdade expressa algo que lhe é, a essa imagem ideal, que lhe é ontologicamente anterior. É a reprodução ideal do movimento. Portanto, não é uma descrição, não é uma fotografia do movimento do objeto real. Está aqui, em primeiro lugar, o materialismo de Marx. Eu lamento informar vocês, mas Marx era ateu e materialista, sabiam? Desculpe, não é uma provocação, é só uma informação. Eu digo que isso também é meio óbvio, mas eu estou cansado de ver o jeito comungar e confessar, ou ir lá no seu culto, e depois se inspirar no Capital. O Vaticano tem razão. Não dá para conciliar Jesus com Marx. Quando eu digo que o Vaticano tem razão, é que quando a teologia da libertação, que propunha uma socioanálise claramente inspirada em alguns referenciais marxistas, não era marxista, mas ela absorvia isso, o Vaticano disse: meninos, vão acabar com essa festa. Voto de silêncio para um, ameaça de exclusão para outro. Não pensem que o Papa e seus assessores é um jeito tolo, não. Ele sabe exatamente o que está fazendo. O vírus do ateísmo começa comendo pelas bordas, e há que reprimi-lo. O materialismo de Marx está aí. Nada se passa aqui sem que se tenha passado ou esteja passando aí. É só isso que é o materialismo de Marx. Não existe teoria sobre aquilo que não existe. Não existe teoria sobre aquilo que não está em processo. A teoria de Marx é a reprodução nas ideias disso aqui, ó. Agora, por favor, reprodução não é espelhamento, não é cópia. O suposto marxiano, aliás, herdado de Hegel,
é que a factualidade, a empiria, é o ponto de partida do conhecimento. Não há conhecimento que se inicie senão a partir da expressão fenomênica. Mas o fenômeno, ponto de partida do conhecimento, a aparência sem a qual não existe o conhecimento. O conhecimento se inicia pela aparência e, portanto, ela não é descartável, não é uma coisa secundária, mas ela não esgota a estrutura do processo de que é sinal. A hipótese marxiana, não é a hipótese, o pressuposto marxiano é o seguinte, aliás, textual: se a aparência dos fenômenos coincidisse com a sua essência, toda ciência seria supérflua. Aí bastava olhar, não é? Eu olho, não é por acaso que o professor Boaventura de Souza Santos, insigne representante das tendências pós-modernas no âmbito das ciências sociais, escreve com a maior tranquilidade que a epistemologia pós-moderna suspeita da distinção entre aparência e essência. Nele, isso é coerente. Ele acha que basta olhar, coisa que na sua prática ele não realiza. Quando ele pesquisa e pesquisa bem. Quando ele se mete em epistemólogo, produz essas pérolas, né, que são muito dessa concepção ultra-empirista que hoje viceja nos meios acadêmicos, não é? Para Marx, a aparência é necessária ao conhecimento, é o ponto de partida do conhecimento. Mas ela, ao mesmo tempo que revela, oculta, ao mesmo tempo que mostra, ela esconde. Portanto, não se trata de um espelhamento. Se trata de romper, de ir além da aparência, para localizar o movimento essencial, para localizar a dinâmica estrutural. E é evidente que essa reprodução não se faz independentemente da natureza do objeto. Vamos ver se a gente se entende. Se essa concepção de teoria é verdadeira, isto significa que o sujeito que pesquisa, que o sujeito que vai produzir teoria, ou seja, o sujeito que vai investigar e reproduzir, reconstruir, idealmente, o movimento do objeto, este sujeito tem que ser, a expressão é essa mesma, fiel ao objeto. Ele tem que estar aberto ao objeto. Ele tem que recepcionar o objeto. Ele tem que recolher o objeto. Ele tem que apreender o objeto. O ideal metodológico de Marx é um sujeito fiel ao movimento do objeto. Isto significa, atenção, que não existe uma construção metodológica que o sujeito elabora independentemente da natureza do objeto que ele pesquisa. É por isso que Marx distingue claramente técnica de pesquisa de método de pesquisa. Para Marx, método é, antes de mais, a relação que permite a um sujeito apreender o movimento de um objeto. Para Marx, ao contrário de Durkheim, método não é um conjunto de regras formais para lidar com o objeto. Método é aquela relação que permite a um determinado sujeito apreender as determinações constitutivas da dinâmica do objeto. Isto significa um sujeito duplamente caracterizado. Primeiro, por essa abertura ao objeto. Mas segundo e simultaneamente, um sujeito rico intelectivamente.
um sujeito que seja capaz de se apropriar das práticas cognitivas da sua sociedade, que seja capaz de apropriar-se de uma bagagem, de um background, de um acervo cultural para deslindar as formas fenomênicas. Vamos ser curtos e grossos. Pesquisador ignorante, atenção, entenda o que eu estou chamando de ignorante, né? Ignorante é aquele que não sabe, só isso, aquele que ignora. Pesquisador ignorante, pesquisa nula. Por que ninguém nasce pesquisador? Por que se forma um pesquisador? Por que a experiência de pesquisa, eu sei que muitos companheiros aqui a têm, e maior que a minha, por que a experiência de pesquisa é cumulativa? Porque não basta o objeto emitir a sua luz, você tem que ter um olho para percebê-la. O que eu estou dizendo aqui é uma prática comum em serviço social. Todos nós já orientamos, como diz meu amigo Carlos Nelson Coutinho, que inventou orientação foi o diabo, porque é a pior coisa do mundo, né? Ao invés de ler Hegel, eu tenho que ler a Maria da Silva, e tenho que fazer isso com cuidado. Todos nós já orientamos dissertações de mestrado. Perdão, antes das dissertações. As monografias de conclusão de curso. Salvo aquelas que são diretamente inspiradas pela pomba do Espírito Santo, que não tem comparecido muito ultimamente aqui sobre o planeta, né? O resultado da produção dos nossos alunos de 8º e 9º período é uma sistematização acerca de um objeto qualquer. Ou é uma exploração muito inicial acerca de algum fenômeno. E eu vejo os professores dizerem: você está produzindo conhecimento. O professor diz e as pessoas acreditam. 90% das dissertações de mestrado vão para a vala comum do nada. Aliás, vão justamente. Por quê? Isso não é produção de conhecimento. Isso é o apetrechamento necessário do pesquisador. É necessário fazer isso. Mas não nos iludamos com produção de conhecimento. No geral, até a dissertação de mestrado, o que se faz é tornar esse sujeito mais rico. É fazer com que ele se aproprie de determinações teóricas que já fazem parte do nosso patrimônio comum. Ninguém começa a investigar a partir do nada. Quanto mais ampla a bagagem de conhecimentos, mais sensibilizado estará o sujeito para a recepção do objeto. É nesse sentido que essa reprodução não é uma reprodução que encontra um sujeito que espelha o objeto. Pelo contrário, é um sujeito que enfrenta o objeto, que se confronta com o objeto, que nega a forma aparencial do objeto. O que Marx nos oferece é uma teoria da sociedade burguesa. É uma teoria que expressa cá na cuca esse circuito. É isso que nós vamos chamar aqui de teoria marxiana. Quais são as categorias de Marx? Eu já falei aqui das 3 leis da dialética, não é? É claro que Marx não tem nada a ver com isso. Se uma teoria é a reprodução ideal do movimento de um objeto, é evidente que as categorias não são criações da cabeça dos homens. As categorias são traços constitutivos do movimento desse objeto. Marx não inventou a mais-valia. Marx descobriu no processo do movimento do capital a mais-valia. Categoria não é invenção da cabeça de Marx. A expressão mais-valia
reproduz cara a cabeça um traço constitutivo do movimento do objeto, que é o capital. Isto significa que o bom pesquisador não é aquele que mete 4 ou 5 categorias debaixo do braço e sai caçando objeto, não é? O pesquisador extrai as categorias do objeto que ele pesquisa. Isto significa que, se Marx nos deu aquela teoria, e se a sociedade burguesa é extremamente complexa, o conjunto de categorias que dela extraiu Marx configura um verdadeiro arsenal categorial. Um arsenal de categorias que eu não posso estudar através de um dicionário que liste as categorias e as defina. Sabem qual é o rolo de Marx para a gente discutir o seu método? É que, se eu quiser discutir o método de Durkheim, eu vou a um texto que Durkheim produziu em 1895, intitulado As Regras do Método Sociológico. Está ali o manual da sociologia durkheimiana. O que é método, quais são as categorias, como é que eu estudo. Ali, o método é um conjunto de regras que eu posso apreender independentemente da leitura do suicídio, independentemente da leitura de a divisão do trabalho social, etc. Se eu quero conhecer o método de Weber e as categorias weberianas, eu abro lá o Economia e Sociedade e encontro um capítulo intitulado Categorias Sociológicas Fundamentais. Em Marx eu não tenho isso. Por quê? Em alguns marxistas eu tenho, não é? Eu sou de um tempo em que aqueles 2 livrinhos da Martha Harnecker, Conceitos Elementares, aquele profundo desserviço à obra de Marx, aquilo circulava livremente aí. Tirante essas contribuições, que Marx não tem nada a ver com elas, pelo amor de Deus. Por que Marx não escreveu um livro, O Método Dialético, ou O Meu Método? Por que Marx não fez isso? Não foi falta de tempo. A resposta está dada por Lenin, que, estudando Hegel em 1916 no exílio suíço, fez a seguinte observação no seu caderno de apontamentos: Marx não nos deu uma lógica. Marx nos deu a lógica do capital.